Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento simples e humilde dos escritos bíblicos, mas é o que eu sempre digo, acredito que possa ser proveitoso para você, correto? E para mim também, é lógico, né? De que trevas satânicas Cristo libertou os judeus e os gentios? É isso mesmo, de que trevas, de que reino de escuridão os judeus e os gentios foram libertos? Mas infelizmente, né? As religiões não cansam de estarem nesse lamaçal, não cansam de estarem nesse lixo, nessa escuridão. Fazer o quê? É o que eles querem, assim é o que eles têm, é o que eles vivem. De que trevas satânicas Cristo libertou os judeus e os gentios? Vamos ler Atos capítulo 26, versículo do 12 ao 18. Olha que interessante. No texto da Nova Almeida Atualizada NA. Com isto em mente, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. 13. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. 14. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Você vê, não falou na língua dos anjos, falou na língua hebraica, porque Paulo era poliglota, Paulo falava 5 idiomas. Saulo, Saulo, por que você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Olha aqui na Almeida, as Imaculadas Escrituras. Todos nós caímos no chão e ouvi uma voz me dizer em hebraico, Shaul, Shaul. Nome bonito, né? Shaul, Shaul. Por que você me persegue? Não adianta você resistir contra os aguilhões, né? Aguilhões era como se fosse ferrão, né? Usava muito para tocar ali nos bois, no cavalo, para eles puxar ali as carroças, aquela pontinha aguda. 15. Então eu perguntei, quem é você, Senhor? Ao que o Senhor me respondeu, eu sou Jesus, a quem você me persegue. Olha no outro texto. Ó. E eu disse, quem é você? E o Ravi respondeu, eu sou Yahushua, aquele que você me persegue, aquele que você persegue. 16. Levante-se, mas levante-se e fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Olha que engraçado isso aqui, gente. Eu fui buscar uma referência da forma que aconteceu com Paulo, né? Paulo caiu do cavalo, caiu no chão quando viu aquela luz, né? Aquele corpo glorioso, né? Na sua frente. Aí, Cristo glorificado disse, mas levante-se e fique em pé. Olha que interessante Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé e ouvi aquele que falava comigo. Olha em Daniel capítulo 10, versículo 11 também. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. Interessante, né? Você vê a mesma coisa que aconteceu com Paulo, aconteceu com Ezequiel e também aconteceu com Daniel. Interessante, muito interessante isso aqui. Então, mas levante-se e fique em pé, eu apareci a você para constituí-lo ministro. Veja que Paulo foi um ministro da nova aliança, Paulo foi um ministro do evangelho. Por acaso esses que andam por aí falando que são ministros da graça, eles caíram? Hã? Apareceu alguma luz para eles dizendo que eles são ministros? Olha, eu sou o ministro da nova aliança. Hã? Eles, na verdade, quando falam isso, eles estão sendo usurpadores. Eles estão tomando um ministério que foi dado a Paulo. Somente a Paulo, mas a ninguém. Né?
eu apareci a você para constituir-lhe ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. 17. Vou livrar você do seu próprio povo. Presta atenção nisso aqui. Assim Cristo disse, vou livrá-lo você do seu próprio povo. Quem era o povo de Paulo? Eram os israelitas, porque Paulo era da tribo de Benjamim. O próprio povo se referia às 12 tribos de Israel, se referia à nação de Israel. E dos gentios, para os quais eu o envio. Olha, Cristo enviou Paulo não para anunciar aos hebreus, não para anunciar ao seu próprio povo. Paulo foi separado para pregar a sã doutrina aos gentios somente, gente. Claro que no meio do caminho apareceu os judeus, ele também falava ali. Mas ele foi 100% colocado no caminho dos gentios. Dos gentios, você entende? Por isso que se você quer conhecer alguma coisa, é tudo histórico, tudo se cumpriu. Mas se você quer conhecer alguma coisa de Deus para você, que é um gentio, que não é judeu, está de Romanos a Filemão. Porque a carta aos Hebreus, o livro de Hebreus é carta aos Hebreus, carta às 12 tribos, carta à nação de Israel. Apolo escreveu a carta aos Hebreus. Paulo não foi designado para escrever carta para judeu nenhum. O livro de Hebreus é carta aos judeus. Quem escreveu ali foi Apolo. É um candidato 99% que foi ele. Aliás, 100% pelas referências que nós temos, foi ele que escreveu, Apolo que escreveu. Carta aos Hebreus. 18. Para abrir os olhos deles quem? Olha aqui, ó. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios para os quais eu envio. Jesus Cristo estava falando que ele ia para os gentios para o quê? Para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás, para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então veja aqui, por que eu coloquei esse tema? De que trevas satânicas Cristo libertou os judeus e os gentios? Claro, porque aos judeus foi enviado Pedro, Tiago, João, os 12 discípulos, né, que andaram com Jesus, foi enviado para pregar aos judeus. E Paulo foi separado, mas quem é que fez tudo isso? Foi Cristo. Né? Então, olha aqui. Que trevas os gentios, os judeus foram retirados? Para abrir os olhos deles e convertê-los. Eles foram convertidos das trevas para que luz? Foram tirados do poder de Satanás para Deus. Quem era Satanás? Adjetivo para opositor, acusador, adversário. Quem eram os adversários de Jesus de Nazaré quando ele esteve em carne? É isso mesmo, os seguidores de Moisés. Quem eram os perseguidores de Paulo? Os seguidores de Moisés. Os adoradores do adjetivo, adoradores do opositor, adoradores daqueles que estavam na sinagoga de Satanás. Apocalipse 2 e Apocalipse 3, Jesus disse, os que estão na sinagoga de Satanás. Onde é sinagoga? Quem se reuniam? Quem é que se reunia? Que povo é que se reunia nas sinagogas? Não eram judeus? Eram judeus? E quem eram esses judeus? Os opositores, os adversários, os caluniadores, os mentirosos. Por isso que Satanás nunca significou um ser de chifre, de cauda, ser que caiu do céu, nada disso, gente. O poder das trevas estava no reino de Moisés, no reinado de Moisés. E quem dominava o reinado de Moisés eram os que estavam sentados nas cadeiras de Moisés. Era quem? Era o sumo sacerdote, os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei. Eles é que reinava pleno naquele. O reino da terra pertencia às trevas. O reino da terra pertencia a Satanás, ao acusador, a Moisés. Entenda, não no corpo em si de Moisés, mas nas leis de Moisés, no legalismo de Moisés. Aquele era o Satanás. Você entendeu? E quando veio o juízo, o grande dia do Senhor, de Apocalipse 1:10, foi feito o quê? Foi aniquilado, foi destruído o reino de Satanás, foi destruído o reino das trevas e foi estabelecido isso aqui, ó, Apocalipse 11, versículo 15 ao 17. O sétimo anjo tocou a trombeta
e ouve no céu vozes fortes dizendo, abre aspas, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, fecha aspas. O fim do reino de Moisés, o fim das trevas, o fim de Satanás, o fim do acusador. 16. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. 17. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Você entendeu? Você entendeu? De que trevas, de que área satânica que os judeus e os gentios foram libertos, foram salvos, foram tirados. Paulo foi enviado aos gentios para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas do legalismo de Moisés para a luz do Cristo. E do poder de Satanás, do poder do acusador, do opositor, do poder de Moisés, para Deus, para Elohim, para o Alfa e o Ômega, a fim de que eles recebam remissão dos pecados, das transgressões, da carnalidade e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Simples assim. De que trevas satânicas Cristo libertou os judeus e gentios? Das trevas de Moisés, das trevas do acusador, das trevas do opositor. Das trevas de Satanás, que nada mais é adjetivo. Somente isso, tá bom? Então vou deixar essa pequena mensagem com você. Espero ter sido útil. E se foi, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.